estudar a nossa teoria do crime. Eu terminei a aula anterior falando das concausas, encerrando, na verdade, com as concausas relativamente independentes por causa superveniente. Acabei não dando exemplo, né? No caso das concausas relativamente independentes e que tenha uma concausa superveniente, eu disse a vocês que o Código Penal traz um tratamento específico para essa concausa relativamente independente e superveniente. Ele diz que, no caso das causas relativamente independentes, a superveniência de causas relativamente independentes extingue a imputação se ela por si só venha causar o resultado. As causas, os fatores anteriores serão considerados, mas imputando a cada uma a sua responsabilidade. Vamos trazer com exemplo para ficar claro o que é isso. Então, ele atira em B, né? Usa uma arma de fogo, atira em B. B é socorrido e é levado para um hospital. Quando ele chega no hospital, esse hospital acaba incendiando e A vem a falecer em função do incêndio. Então ele não morreu em função do tiro disparado por B, mas em razão do incêndio que aconteceu no hospital. Nesse caso, né, embora sejam causas relativamente independentes, porque se B não tivesse atirado em A não teria ido para o hospital, ok? Relativamente independentes, precisam das duas para acontecer. Só que pelo tratamento do Código Penal, quando essa causa relativamente independente for superveniente, extingue a imputação quando puder se determinar uma das causas por si só levar ao resultado danoso. Então, leva ao resultado criminoso, ao resultado do crime. Então, nesse exemplo dado, o que causou a morte de A foi o incêndio no hospital. Né? Então, B, que atirou nele, vai responder por tentativa de homicídio. Tá? E o fato vai ser imputado aos responsáveis pelo hospital que não tiveram o devido cuidado, que acabou causando incêndio, pode responder por um homicídio culposo. Né? Os diretores dos hospitais, os médicos, enfim, podem estar respondendo por homicídio culposo, quando não tem a intenção de matar. Ok? Então, ficou claro essa concausa relativamente independente por causa superveniente? Então, feita essa consideração, o que eu vou tratar agora é do que a gente chama de crime pré-doloso. Né? Então, tem também no material de vocês fazendo uma referência a esse tipo de crime. E é importante a gente conceituar e explicar o que é isso, porque você na atuação como médico pode vir a praticar esse crime pré-doloso, que eu vou até trazer um exemplo para ficar claro para você quando essa situação acontece. Nos crimes pré-dolosos, o agente ele tem a intenção de praticar um resultado, ele vai atuar com dolo. Então, ele age com dolo, a intenção dele é obter um determinado resultado, então, por isso, ele vai atuar dolosamente com a intenção de produzir o resultado. Só que o resultado proibido não era o pretendido por ele, mas, pela sua conduta, havia uma previsibilidade que aquilo poderia acontecer. Né? Então, se há previsibilidade, há uma imputação, porque, volto a dizer, se há uma imprevisibilidade quanto ao resultado, aí a gente vai trazer da culpa inconsciente, não haveria nem a responsabilidade criminal. Mas ele quer um determinado resultado, ele age dolosamente com a intenção de ter aquele resultado, só que adivinha um resultado mais grave, o resultado tem que ser mais grave do que ele pretendia, certo? Então ele pretendia um resultado menos grave, mas obteve o mais grave, que era previsível pela sua conduta. Então isso que a gente chama de crime pré-doloso. Nessas circunstâncias, quando o crime é pré-doloso, que ele quer uma conduta menor, mas vem um resultado maior, né? Nesse caso, ele responde por dolo em relação ao resultado que ele queria e por culpa em relação ao resultado mais grave que resulta da sua conduta dolosa. Exemplo. Um médico, ele pratica o aborto autorizado pelo paciente
ele pratica esse aborto, mas não é naqueles casos que há a extinção da punibilidade, no caso do aborto, em situação especial, quando tem a situação de resguardar a vida da paciente, então o médico autorizado judicialmente pode realizar esse aborto, ou no caso do aborto resultante de estupro, com consentimento da gestante ou do seu representante legal, o médico poderá praticar um aborto sem isso configurar crime. E eu vou trazer algumas ressalvas, embora não esteja no material de vocês, eu vou falar um pouquinho do aborto, que é bem interessante até para o profissional de saúde compreender alguns aspectos em relação a essa conduta criminosa, ao aborto, ao tipo penal aborto. Nesse exemplo, então voltando, a paciente, o aborto foi consentido pela paciente para que o médico fizesse, mas o médico pratica o aborto, né? Só que esse aborto é seguido de morte, resulta a morte da paciente. Então, nesse caso, o médico tinha intenção de praticar o aborto, sim. Então, aí você tem um aborto doloso, né, na forma dolosa, porque ele tinha intenção. Só que veio um resultado mais grave, que foi a morte da gestante. Então, nesse caso, ele responde por aborto na forma dolosa e por homicídio culposo. Porque o resultado mais grave advindo da sua conduta dolosa vai ser respondido na forma culposa. Então, isso que é o crime préter doloso, né? Outra situação, a lesão corporal seguida de morte. O indivíduo, a intenção é atingir fisicamente um indivíduo, só que essa lesão é tão grave que vem causar seguidas de morte. Então, a lesão, inicialmente, ele tinha a intenção de agravar, mas ele não queria o resultado morte. Mas era previsível que a morte pudesse advir da sua conduta, daquela lesão corporal por ele causada. Então, vem um resultado mais grave. Ele responde por lesão corporal na forma dolosa e o homicídio na forma culposa. Então, isso que são chamados crimes pré-dolosos e que você, profissional de saúde, pode praticar. Então, fica atento a essa situação. Vamos fechar essa questão do estudo da teoria do crime, desses conceitos importantes prévios ao entender os crimes em espécie que a gente vai estudar. É a situação da chamada extinção de ilicitude. Quando é que no direito penal dá essa extinção de ilicitude? Nos casos, o Código Penal elenca. Então, não vai responder criminalmente pela prática do ato ilícito, ele deve a configuração de ilicitude e passa até a configuração de ilícito, portanto, não se responde criminalmente nos casos de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou do exercício regular do direito. Então, esses são casos de extinção da ilicitude. Quando falamos dos erros, seja de tipo, erro sobre ilicitude, nós estamos falando não de extinção de ilicitude, mas de punibilidade. Não se confundem, tá? É bem importante fazer essa ressalva. Estado de necessidade. O Código conceitua. Para que haja um estado de necessidade que venha configurar como uma extinção de ilicitude, deve existir uma situação atual, uma situação de risco atual, que faz com que o agente venha a lesar um bem jurídico que é também tutelado pelo direito, mas que não é de tão grande importância do que o bem jurídico que ele protege, que ele venha salvaguardar. Então, o bem jurídico que ele vem salvaguardar em função desse estado de necessidade, ele tem que ter valor jurídico igual ou maior do que o bem jurídico que também é tutelado pelo direito que foi lesado. É o típico exemplo, estamos lá, houve um acidente no navio, o navio veio a naufragar, bateu no iceberg, naufragou, tem lá a madeirinha. Existe um meu amigo Antônio e eu. O que é que eu vou fazer? Aquela madeirinha seria para salvar a vida dos outros, uma situação de perigo atual. Aquela situação, ou eu ou ele. Então eu seguro naquela madeira, acabo por me salvar e o meu amigo venha se afogar, né? Por causa que aquela madeira vinha salvar a vida de um dos dois. Então isso é um estado de necessidade que extingue a ilicitude do fato. E não haverá a imputação do crime, não haverá a responsabilidade criminal quando o agente atua em estado de necessidade. Na responsabilidade civil também tem o estado de necessidade. É aquela situação em que
há uma deterioração de uma coisa, uma lesão ao indivíduo, né, que se justifica em função de uma situação de risco iminente. Então você acaba por deteriorar uma coisa ou causar uma lesão no indivíduo em função de um risco iminente. Eu dei até o exemplo, quando falei da responsabilidade civil, das causas de exclusão de ilicitude na responsabilidade civil, eu dei aquele exemplo que você vem dirigindo, vem um ciclista na contramão, para você não matar o ciclista, você acaba por jogar o carro para o lado e acaba indo até atingindo um ponto de ônibus, vindo a causar uma lesão no indivíduo. Nesse caso, você é um caso de estado de necessidade na seara civil. Aqui no penal, foi o exemplo aqui que eu dei, em que você não responderá pelo crime cometido. Você pode até na seara civil vir a responder civilmente, né, reparar os danos que você venha causado na seara civil quando você atua por estado de necessidade. Mas no direito penal, não. No estado de necessidade, há uma ilicitude da conduta e você não responde criminalmente. Essa é a ressalva que eu queria fazer. Então, estado de necessidade na seara civil, você vai responder. Na seara criminal, você não responde criminalmente por essa conduta praticada no estado de necessidade. A legítima defesa se dá quando há uma ingressão injusta, atual ou iminente em relação a você ou em relação a terceiro. Então, você visa proteger aquele indivíduo. Essa legítima defesa, para ser legítima, né, para que configure como exclusão de ilicitude, deve ter uma proporcionalidade entre a sua conduta de afastar a grave ameaça. Então, tem que ter uma proporcionalidade para justificar a legítima defesa, ok? Quando eu estou falando aqui em legítima defesa, eu quero fazer até uma ressalva no que se chama legítima defesa putativa, que não se confunde com a ilicitude a exclusão de ilicitude, a legítima defesa pura. A legítima defesa putativa se verifica quando há o erro de tipo. Lembra que eu falei a questão do erro de tipo? Que a pessoa... há uma exclusão, se inevitável, a pessoa, na análise das circunstâncias, ela acredita estar diante de uma situação fática que, se efetivamente ocorresse, justificaria a sua conduta. Então, é um exemplo que até é aceito pela jurisprudência e que afasta a punição, não é causa de extinção de ilicitude, a legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa é erro de tipo, extinção de punibilidade. A legítima defesa pura é uma excludente de ilicitude. Então, a legítima defesa putativa que os nossos tribunais vêm aceitando como causa de se extinguir a punibilidade e a pessoa não responder criminalmente, é aquela situação em que o indivíduo está em casa, ele já foi várias vezes assaltado em sua casa e ele vê um vulto no jardim da sua casa. Então, ele acaba por atirar. Então, aí é o que chama legítima defesa putativa. Porque circunstâncias, tudo que está em volta, ele ter sido várias vezes assaltado em situações semelhantes, entrar alguém na casa, ele vê o vulto, e essa pessoa invade a casa dele, assalta várias vezes. Esse vulto que ele vê passando, ele atira nesse indivíduo, acaba por causar uma lesão nesse indivíduo. Aí é uma extinção da punibilidade, ele não vai responder criminalmente em função do erro de tipo. Então, isso que é a legítima defesa putativa. O erro de tipo é um erro de tipo ou é discriminante putativo, discriminante dos crimes putativos. Entendeu a distinção? Ok, então vamos seguir aqui nessas causas de exclusão de ilicitude, concluindo com o estudo do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito. O Código ele não traz uma definição do que seja estrito cumprimento do dever legal, nem do exercício regular do direito. Mas a gente pode entender o estrito cumprimento do dever legal atribuindo ao funcionário público, ao servidor público, os atos que podem configurar, sejam ilícitos, sejam contrários à lei, mas que ele tem permissão de praticar em função do estrito cumprimento do dever legal. E o exercício regular do direito é atribuído ao indivíduo não servidor público, tá? Ao particular. Um exemplo de estrito cumprimento do estrito cumprimento do dever legal e que exclui a ilicitude do ato praticado pelo indivíduo é o caso dos oficiais de justiça, que em cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, eles
ocorre uma resistência, embora ele esteja com a ordem judicial, o indivíduo não deixa que ele venha adentrar em casa para fazer a busca do que consta no mandado, né, que ele deve cumprir. A lei autoriza que ele possa, com reforço policial, por ele ter a fé pública, adentrar na residência, mesmo sem autorização do proprietário, porque invasão do domicílio sem autorização do proprietário é crime. Aí tem as exceções previstas no Código Penal, quando houver uma situação de risco, que tiver que salvar, você pode adentrar, que seria o exercício regular do direito pelo particular. Mas aqui no caso trazido, ele está cumprindo uma ordem judicial e que ele é autorizado por essa ordem, embora para cumprir essa ordem nem que se faça necessário invadir de uma forma forçosa, ele pode invadir para cumprir aquele mandato. Então isso é o estrito cumprimento do dever legal. Tá? Embora o domicílio seja inviolável, em algumas situações é permitido adentrar no domicílio mesmo que o proprietário não autorize, né? E um dos casos seria esse do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Então, feitas essas ressalvas, dessas excludentes, isso que é o crime pré-doloso, essas excludentes de ilicitude, no nosso próximo encontro, vamos tratar dos crimes em espécie, alguns crimes que podem ser praticados pelo profissional de saúde. É importante que você tenha em mãos, porque eu vou falar muito em artigos, e vocês estão observando aqui no material de vocês, vem o artigo e a descrição da conduta. Então é importante que você tenha em mãos nossos próximos encontros o Código Penal, para que a gente possa identificar onde está esse crime e tipificá-los cada um deles, tá bom? Então até o nosso próximo encontro.